favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Eu quero declarar que Ele vai entrar no teu barco hoje, em nome de Jesus. O verso 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com a palavra dele, e que essa palavra toque o seu coração em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que ele vai entrar no seu barco. O texto vai dizer que Jesus, ele estava apertado pela multidão, e a multidão estava apertando Jesus porque queria ouvir a palavra. A multidão apertava Jesus porque a multidão tinha sede de ouvir a palavra. E eu quero declarar que ainda, enquanto a gente estiver nesse endereço aqui, eu falei no domingo, eu não joguei conversa fora não, irmão. Arruma caixa, porque a gente vai mudar. Pastor, quando vai ser? Eu não sei, eu sei que a gente vai mudar. Para onde vai ser? Também não sei para onde. Eu sei que a gente vai mudar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o meu pastor e a minha pastora são profetas de Deus sobre a minha vida. E quando eles liberam uma palavra sobre a minha vida, a chave sempre vira, o milagre sempre acontece. Sabe, eu estava em casa junto com ele, e a gente conversando, sentado à mesa, tomando café. E aí, de repente, a gente tocou no assunto de novo, igreja. Ele parou tudo. Jesus, eu concordo com o Júlio. A gente precisa de um lugar. Então, quero dizer para você que nós estamos em acordo. E se você estiver em acordo comigo, você vai ver comigo o milagre. Se você não tiver, você até vai ver, mas você não vai poder provar dele e falar assim: eu comi desse milagre também. Mas arruma a caixa, porque a gente vai se mudar. E o texto diz que enquanto Jesus estava em determinado lugar, uma multidão apertava, que queria ouvir a palavra. E ele estava junto ao lago de Genezaré. Pastor, que lago era esse? Genezaré, o lago de Genezaré, é o mesmo que Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Na verdade, não é um mar. Para a gente, como carioca ou brasileiro, a gente tem lagos muito maiores. Mar para a gente é outro nível. O lago de Genezaré, ele é chamado assim de lago de Genezaré aqui em Lucas, não é porque a Bíblia tem erro, porque um autor quer botar de um jeito, outro quer de outro, não, é porque do outro lado, numa cidade, sabe, próximas colinas, chamadas Colinas do Golã, era um lugar chamado Genezaré, e quem estava de lá falava: é o lago de Genezaré, só que do outro lado da poça, lá do outro lado do lago, em Cafarnaum, na região chamada Galileia, aquele lago também era chamado de Mar da Galileia. Só que na outra ponta, numa cidade chamada Tibérias, era chamado Mar de Tiberíades. Por isso que em alguns evangelhos você vai ver Lago de Genezaré, outros evangelhos você vai ver Mar da Galileia, e outros você vai ver o Mar de Tiberíades. Mas todos falam de um mesmo lago, de uma região, sabe, de uma extensão de mais ou menos de 20 a 22 quilômetros e de 11 quilômetros de largura. Esse era o Mar de Genezaré.
Genezaré, onde Jesus estava. E a Bíblia diz, agora entenda, esse lago era formado de uma maneira muito interessante. Do lado onde estavam as colinas do Golã, logo a seguir tem um monte chamado Monte Hermon. É o monte mais alto de Israel, ele fica a norte de Israel. O apóstolo falou aqui na conferência, no topo dele fica cheio de gelo. E em determinada época do ano, começa a bater o sol e aquele gelo começa a gelar e a água começa a descer. E são alguns lugares, alguns pontos chegam a fazer cachoeira de água. Agora escuta, essa água que desce é uma água fria, uma água gelada, mas essa água desce e começa a formar um rio muito conhecido na Bíblia, chamado Rio Jordão. É o rio que desce. Esse rio começa a descer e vai desaguar exatamente no mar chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Pastor, por que o senhor está dando todas essas informações? Sabe por quê? Porque no meio do nada, no meio do deserto, no meio do calor escaldante, Deus sempre vai trazer refrigério para a nossa vida, porque essa água que desce lá do Hermon, ela desce gelada, mas ela vai esquentando, e quando ela chega aqui, ela chega fresca. E eu quero dizer para você, pastor, eu cheguei aqui, eu estou vivendo um tempo, sabe, de deserto, eu estou vivendo um tempo de escassez, eu estou vivendo um tempo de luta, eu estou vivendo um tempo de combate, eu estou vivendo um tempo de sequidão. Eu quero dizer para você, fique tranquilo, porque do alto sempre vai vir uma água fresca para refrescar a sua vida, para trazer alívio para você. Toque no ombro de quem está do seu lado, diga assim: tem uma água fresca para ser liberada sobre a tua vida, tem refrigério para você, meu irmão. Jesus está no lago de Genezaré, e versículo de número 2 diz assim: ele viu quantos barcos? 2 barcos. E ele entra em um dos barcos, era exatamente o barco de Simão, chamado também de Pedro. Ele entra no barco de Pedro e diz assim: ô Pedro, vai mais um pouquinho adiante. E ele senta naquele barco e começa a ensinar. Ah, que inveja, irmão. Pensa que seminário, pensa que escola, pensa que ensino. Jesus no barco ensinando as multidões, todo mundo se apertando, maravilhado, ouvindo a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque a voz dele, além de ser como o som de muitas águas, a voz dele também traz refrigério para a nossa alma. E aquela multidão, ao ouvir Jesus, eles se maravilhavam. Para você ter ideia, quando Jesus vai ser preso, aí os guardas truculentos vêm prender Jesus. Só que está todo mundo preparado para prender Jesus, sabe, com porrete, com armas. Mas Jesus começa a falar, e quando ele começa a falar, aqueles guardas começam a ficar maravilhados e voltam sem prender Jesus. O comandante diz assim: cadê Jesus? Vocês não prenderam ele? Aí alguém fala assim: mestre, mas eu nunca vi ninguém falar como aquele homem fala. E eu quero dizer para você que ele quer falar com você nessa noite. Ele te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Ainda que a gente esteja no coletivo, ele quer falar no individual com você. Ainda que nós estejamos como igreja reunidos, ele quer falar na particularidade com você. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? O texto diz, versículo 2: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, eles faziam o quê? Lavavam as suas redes. Escuta, lavar a rede significa assim: não tem mais possibilidade. Lavar a rede significa fim do trabalho. Lavar a rede significa: eu tentei, não consegui. Lavar as redes talvez seja o sentimento de alguns que estejam aqui me ouvindo. Pastor, eu já fiz tanto, eu já me doei tanto, eu já procurei fazer isso, eu já procurei fazer aquilo, eu já fiz mais isso, eu já fiz mais aquilo outro, mas nada surtiu efeito, nada deu resultado. Escuta, ainda que você esteja hoje lavando as tuas redes, Jesus decidiu hoje entrar no barco da tua vida, meu irmão. Jesus hoje entrou no barco da tua vida, e verso 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Verso 4, quando acabou de falar, ele virou para o Simão e disse: faze-te ao largo. Ele estava dizendo: Simão, vai mais fundo. Escuta, talvez você entrou aqui desistido, talvez tu tenha entrado aqui, caramba, passando um tempo de tanto aperto,
A pastora falou de um tempo nosso de aperto, cama quebrada, telhado caindo na cabeça, sem dinheiro para se alimentar, sem dinheiro para comprar roupa para vestir, mas não faltava uma coisa, sabe o quê? Não faltava adoração na nossa casa. Quando não era o radinho bem velhinho, era o som do violão, a gente pegava o violão e a gente começava a adorar a Deus. E no meio das nossas lutas, Deus sempre enviava água fresca. No meio das nossas lutas, Deus sempre enviava alívio. No meio das nossas lutas, Deus sempre enviava uma palavra. Deus às vezes enviava pessoas, Deus enviava anjos de Deus para trazer algo para, sabe, aliviar a nossa carga. Eu quero dizer para você nessa noite, tem algo de Deus para vir sobre a tua vida para aliviar a tua carga. Sabe, eu sinto no meu coração que tem gente que está aqui carregando fardos tão pesados, carregando, sabe, tanto peso sobre as tuas costas. E você diz assim: pastor, mas eu já fiz tudo. Eu estou lavando a rede porque eu estou desistindo. Sabe, no boxe, quando estão na luta de boxe, quando o cara joga a toalha e está dizendo assim: acabou, não aguento mais apanhar. Quando o cara está na luta lá no jiu-jitsu, ele bate 3 vezes, ele está dizendo assim: olha, eu me rendi, você me finalizou. Talvez tenha gente aqui que as lutas estejam finalizando você estava batendo 3 vezes. Talvez tenha gente aqui que estava no ringue de boxe e você pensou assim: não dá mais, vou jogar a toalha. Mas eu quero dizer para você, no meio do teu jogar a toalha, no meio do teu bater 3 vezes, no meio da tua desistência, Jesus tem uma palavra para liberar sobre o teu coração. Tem alívio de Deus para você. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: tem alívio de Deus para você, meu irmão. Não, mãe, olha dentro da bolota do olho dele, diz assim: tem tanto alívio de Deus para você. Você vai sair daqui tão aliviado que vai me levar para a pizzaria hoje, irmão. Glória. Eita Deus. Agora você despertou, aleluia. Eita Jesus. Que isso, varão? Varão da pizza, vamos lá. Verso 4. Quando acabou de falar, ele disse para o Simão: Simão, no meio da tua desistência, no meio do teu tempo difícil, vai lá fundo. Vai mais no fundo. Você está vivendo um tempo difícil? Vai mais fundo. Está vivendo um tempo de decisões? Vai mais fundo. Pastor, estou vivendo um tempo assim de tomada de decisões tão importantes na minha vida. Vai lá no fundo. Pastor, estou vivendo um tempo de desacreditar. Escuta, nós estamos vivendo um tempo dentro da igreja de Jesus num todo, de tanta gente desacreditada. Eu e a pastora temos feito gabinete um após o outro. Cara, e quanta gente tão desacreditada. E eu quero dizer para você, no meio, sabe, de tanta incredulidade, vai mais fundo. Deus está chamando a gente para ir mais fundo. Só que aí o versículo 5, Jesus diz assim no 4: olha, faze-te ao largo e lança a tua rede para pescar. Jesus estava dizendo para o Pedro: ainda que você esteja lavando as redes, ainda que você esteja vivendo uma desistência, vai mais fundo e começa de novo. Reinicia, dá um restart. Escuta, Jesus lhe trouxe aqui hoje para dizer para você que é mais fundo o endereço. E para dizer para você, em segundo lugar, é tempo de estabelecer um reinício na sua jornada. Um tempo de apertar o botão e restartar, reiniciar, recomeçar, reconectar-se. Tem gente que chegou aqui e você está desconectado. Lavar as redes é uma desconexão. Jesus está dizendo assim: se conecte outra vez, mas lá no fundo.
Talvez você se conectou com a igreja, você precisa se conectar com Jesus. Talvez você se conectou com a religião, você precisa se conectar com o autor da vida. Talvez você se conectou com sistemas, você precisa se conectar em Cristo. Porque em Cristo pode vir as lutas, tempestades, tempos difíceis, dias maus, mas eu permaneço inabalável. E no verso 5, o Pedro vai responder o Simão, ele diz assim, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele diz assim: Jesus, a hora de trabalhar, a gente trabalhou ela toda. O momento da pescaria, o momento que é para lançar a rede, nós fizemos. O momento que todo pescador pesca, nós pescamos, mas a gente não teve resultado nenhum. Sabe o que é a gente cumprir tudo e não ter resultado? Talvez você chegou assim, aqui nessa noite. Pastor, estou fazendo tudo certinho, mas não tive resultado nenhum. Mas o texto diz assim: mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Escuta, sai daqui. E não faz mais na força do teu braço, não. Sai daqui, para de agir. Sabe, tem gente que está fazendo muito, mas você se acostumou a fazer no automático. Cantar no automático, a gente não agrada a Deus. Dançar no automático, a gente não agrada a Deus. Sabe, uma vida no automático não é uma vida que atrai os olhos dele. Eu quero dizer para você hoje: atraia os olhos de Jesus, dizendo: eu vou viver segundo a tua palavra. Tua palavra vai ser o que vai nortear a minha vida. Versículo de número 6, você pode acompanhar comigo, eu já vou encerrar. Isto fazendo, quando ele fez isso, apanhou uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem. Escuta, é junto que a gente vai viver um avivamento. Avivamento não é obra de alguém solitário. Eu quero muito viver um avivamento aqui em Realengo. Quero muito. E assim, não vai ser obra de um cavaleiro solitário. Não vai ser obra de uma igreja solitária. A gente vai precisar se conectar com outros irmãos. A gente vai precisar se conectar com gente que talvez não tenha o mesmo perfil da gente, que não tenha o mesmo DNA nosso, que não tenha mesmo os costumes que nós temos. Mas escuta, avivamento não se trata, sabe, de algo que vai ser particular, não. Foi a igreja da aliança, o pastor Júnior que fez, não. É quando a igreja de Jesus está junto. Agora, trazendo para a sua vida, trazendo para seus combates, suas lutas, é junto, irmão. Sabe, tem gente se isolando quando é para você buscar auxílio. Talvez tenha gente que as tuas redes estão se rompendo, e Deus não nos dá nada para que seja desperdiçado. Quando Deus nos entrega algo, meu irmão, não é para a gente desperdiçar nada. E se está desperdiçando é porque você ainda não entendeu, sabe, a bênção que existe da gente se conectar com outros, da gente partilhar momentos com outros. Você já viu aquele irmão que diz assim: não, pastor, só vou para a igreja, acabar o culto eu vou embora, quero papo com ninguém, não quero conversa com ninguém, não quero apertar a mão de ninguém, não quero falar com ninguém. Escuta, sabe o que é isso? É o retrato de alguém que está ferido, é o retrato de alguém que está machucado, é o retrato de alguém que precisa de cura. Porque a igreja de Jesus não foi chamada para a gente viver sozinho. Nós fomos chamados para caminhar juntos. Juntos. Versículo de número 8. 7. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos. Encheram o quê?
ambos os barcos. Eu quero encerrar aqui. Não é só o seu barco que vai ser visitado pela glória de Deus. Não é só a sua casa que vai ser visitada. Não é só a sua família que vai ser visitada. Não é só, sabe, o seu casamento que será abençoado. Não são apenas seus filhos que serão os mais fortes, mais bonitos, mais robustos. Não. É o seu, é do outro irmão que você vai dividir, que você vai partilhar. Olha, Deus está me dando isso aqui. Sabe, não é só a sua despensa que vai ter muito. Você vai abrir a porta da sua despensa e vai dizer: olha, irmão, eu quero dividir com você, Deus tem me abençoado. Escuta, não é só o seu guarda-roupa que vai ser abençoado. Deus está te abençoando para você abrir a porta do seu guarda-roupa e dizer: olha, eu tenho 2 blusas, você precisa de uma, tome aqui. Escuta, é isso que Deus quer nos levar nesse tempo. E quando a gente entender o princípio de estar junto, os céus se abrirão sobre essa casa, meu irmão. Você está entendendo, sim ou não? Escuta, a gente já tem legume à vontade para fazer a sopa. Sabe o que falta? Falta gente que diz assim: pastor, eu cozinho. Gente que diz assim: eu descasco. Gente que diz assim: eu sirvo. Gente que diz assim: eu oro por quem vai comer. A mãe da Priscila, sogra do Rafael, já contactou o Ceasa todo. Está tudo lá esperando a gente. E ela ainda mandou recado, falou assim: fala para o pastor que as embalagens para servir eu oferto. Eu não sei se ela sabe a quantidade de gente que vai brotar aqui. Mas escuta, eu não sei fazer sopa. Eu sei descascar, mas eu não sei cozinhar. Eu sei fazer para minha esposa, para as minhas filhas, mas eu não sei fazer para muita gente. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que o avivamento que vai acontecer quando a gente começar a distribuir alimento, distribuir sopa para os necessitados, e dentro desses necessitados tem gente, sabe, que vai receber Jesus, que a vida vai ser mudada. Tem gente que vai continuar da mesma forma. Tem gente que vai continuar na miséria, infelizmente. Mas tem gente que por um prato de sopa, uma oração e uma palavra, a vida vai ser transformada. Ele vai voltar para a sociedade. Ele não vai estar mais à margem da sociedade, mas ele vai voltar. Sabe, ele vai converter. Ele vai estar vivendo uma vida digna, vai voltar a trabalhar, vai voltar a ser um homem de bem, uma mulher de bem. Mas eu não posso cozinhar. Escuta, eu saí e arrumei os legumes, mas eu preciso agora de alguém que descasque. Eu preciso agora de alguém que cozinhe. Eu preciso de alguém que sirva. Eu preciso de alguém que trabalhe. Você está entendendo o que o pastor está querendo compartilhar hoje? É mais do que a gente vir ao culto, ouvir uma boa música, ver as meninas dançando, sabe, entregar uma oferta. É mais do que isso. É a gente ser igreja e entender: o meu barco foi visitado por Jesus, agora eu vou chamar outro do outro barco, porque ele vai experimentar da mesma bênção que eu estou experimentando. Semana passada eu fui na casa de um irmão e falou assim: pastor, queria até te pedir perdão, eu fiz uma ação na igreja, acabou o culto, eu fui pedindo de 1 a 1, olha, você pode dar R$10, você pode dar R$10, que a gente vai ajudar um irmão fulano de tal que está precisando. Sabe o que é isso? Jesus entrou no barco dele e ele quer chamar outros irmãos: vem cá, vamos ajudar, vamos, porque o meu barco está transbordando e precisa da sua ajuda. Eu queria orar por você hoje, você que quer hoje, sabe, entrar nesse projeto junto comigo. Eu sei que tem um avivamento que está por vir esse ano sobre a nossa igreja aqui. Eu não dou conta dele sozinho. Eu não consigo sozinho. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me doe, eu não vou conseguir cuidar de todo mundo sozinho. A pastora não vai conseguir cuidar de todas as mulheres sozinho. Escuta, eu preciso de gente que vai dizer assim: pastor, eu sou esse barco, eu vou encostar no seu barco e a gente vai dividir a rede. E Deus vai trazer muitos peixes para essa casa. Fique de pé em nome de Jesus.